O mistério da Santíssima Trindade é uma das principais verdades da nossa fé. Ele diz-nos que Deus é um só. Deus é único. Não há muitos deuses, não há mais que um Deus, não há três deuses. Deus é único. Uma só realidade, uma só natureza, um só Deus. E ao mesmo tempo, três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a nossa prática religiosa roda, anda em volta deste mistério da Santíssima Trindade. Sempre que nos reunimos para rezar, quais são as primeiras palavras? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja em comunidade, seja individualmente, a nossa oração começa sempre por invocação deste Deus uno e trino ao mesmo tempo. O mistério, porque não entendemos, porque não explicamos, porque a nossa capacidade racional não é capaz de abarcar tal situação da mesma realidade que é ao mesmo tempo uma só em três pessoas distintas. Há que ter a humildade de aceitar que não sabemos tudo, que não conhecemos tudo, que não explicamos tudo. Uma das tendências do chamado homem e mulher modernos é querer saber tudo, é querer explicar tudo. Hoje, com muita facilidade, se cai na arrogância de sei, explico, aceito, não sei, não explico, recuso. É um princípio até contrário à própria ciência. Porque a ciência não exclui aquilo que não se sabe, coloca hipóteses, investiga e procura descobrir. Por isso, quem recusa mistérios como este não se pode julgar que está no campo científico e da razão, porque não está. Está assim no campo da arrogância, da falta de humildade. São Paulo, na segunda leitura que nós escutávamos da sua Epístola aos Romanos, lembra-nos que fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso à fé. A fé que nos permite depois todas as outras virtudes: a esperança, a caridade, a constância, a fortaleza, e a fé que nos permite também aceitar estas verdades que não conseguimos entender, que não conseguimos explicar. Se é verdade que não conseguimos explicar o mistério da Santíssima Trindade, também é verdade que ele não é para nós um completo mistério. Jesus revelou-nos alguns aspectos da Santíssima Trindade. E um daqueles que mais se destaca é que Deus não é um ser solitário, um ser isolado. Deus é família. Deus é único, mas é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E não é uma família que é um conjunto de indivíduos que moram no mesmo lugar porque têm interesse uns nos outros. Como às vezes, infelizmente, acontece com uma certa noção de família que existe nos nossos dias. Nos nossos dias, para muita gente, a família é um conjunto de indivíduos que simplesmente vivem juntos porque é útil a todos. Não. Deus é uma família que se ama. É uma família que se ama de tal forma e é tão unida que é uma só realidade, uma só natureza, um só Deus. Quem nos ajuda a entender um pouquinho esta família que é a Santíssima Trindade é o nosso Papa Emérito Bento XVI.
Na altura em que ele partilhou connosco estes seus pensamentos, que certamente foram inspirados por Deus, que não são fruto só da sua capacidade racional, ele ainda era o cardeal Ratzinger. E que aquilo nos diz a respeito da Santíssima Trindade, ele fala da Santíssima Trindade a partir do amor. Aliás, São João, mais que uma vez, nos diz claramente que Deus é amor. É dado revelado, faz parte das Escrituras. E então diz-nos o nosso Bento XVI: Deus Pai é amor na perfeição. O amor na perfeição expande-se para fora de si. Sabeis que amar implica ter uma atitude para fora. No amor, numa atitude para dentro. Porque a atitude para dentro não se chama amor, chama-se egoísmo, que é diferente. O amor abre os braços, o amor projeta-se para fora, o amor expande-se. E dizia então ele, Deus Pai, na pureza do amor, gera o Filho, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós dizemos no credo, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Esta é a grande diferença entre Cristo e cada um de nós. Nós não fomos gerados por Deus, nós fomos criados por Deus, gerados pelos nossos pais. E nós não somos da substância de Deus. Consubstancial quer dizer da mesma substância, da mesma realidade, da mesma essência. Nós somos criaturas de Deus. E ao olharmos para Jesus Cristo, temos de ter bem clara a diferença entre o gerar e o criar. Gerar só gera o pai e a mãe. Criar, qualquer um pode criar. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, é gerado pelo Pai na perfeição do amor. E sendo Ele amor puro como ao Pai, corresponde com a pureza de amor ao amor do Pai, e entre Deus Pai e Deus Filho gera-se uma força de amor tão forte que se personifica, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, a força que a tudo dá origem. E sabeis uma coisa extraordinária? Hoje que vemos tanta gente com dificuldade em acreditar, porque pensa que na faculdade aprendeu tudo, que na faculdade sabe tudo, e que descobriu tudo nos livros, e que os que acreditam que são... O que é extraordinário é que a própria ciência nos diz que a origem do universo inteiro terá começado numa fonte de energia extremamente potente. Porque não? Esta energia é o amor entre o Pai e o Filho. É a força do Espírito Santo, que tudo cria, que tudo ordena, que enche de vida, que dá a vida a cada um de nós. Nós somos fruto do amor do Pai e do Filho. Nós fazemos parte do amor entre o Pai e o Filho. E por isso Deus Pai e Deus Filho não é alguém que nós podemos pôr de lado. Faz parte da nossa existência, porque sem eles nós não existiríamos. Isto pode parecer questões muito teóricas, muito teológicas, muito filosóficas, mas julgo que não é difícil de entender. É aquilo que nós podemos dizer da Santíssima Trindade. A primeira leitura dava-nos a entender, ela que era retirada do livro dos Provérbios, que Deus, a sua sabedoria, podemos dizer a sua graça, a sua força, o Espírito Santo, juntamente com o Filho, existem antes de tudo existir. Os nossos esquemas mentais
Estão habituados a que tudo tenha um passado, um presente e um futuro. Nos nossos esquemas mentais, há sempre aquela pergunta: e antes o que era? E antes o que havia? Acontece que nós nem sequer conseguimos explicar como é que tudo quanto existe começou a existir. Estamos muito preocupados em saber o que é que existia antes de tudo que existisse. A primeira leitura acaba por nos dizer: existia Deus, este ser do Pai e do Filho que se amam e geram entre si a força de amor que é o Espírito Santo. E sendo assim, entendemos as palavras que São João nos apresenta no Evangelho. Ele começa por nos colocar Jesus a dizer que tem muitas coisas para nos dizer, mas não as podemos compreender agora. Temos de ter humildade, que não compreendemos tudo, que não sabemos tudo. E a humildade está calada enquanto as motas fazem barulhos também. Reconhecer que, de facto, há coisas que nós não explicamos. Dizia Jesus: eu dar-vos-ei o Espírito Santo, esta tal força que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que nós dizemos também no credo. E dizia: essa força vai-vos conduzir até à verdade plena. Jesus não nos disse que o Espírito Santo nos ia explicar tudo e nos ia dizer tudo. Diz-nos que nos vai conduzir ao encontro de tudo isso. E nós acreditamos que um dia que deixemos esta realidade a que estamos sujeitos agora, vamos compreender todas as coisas. Jesus vai dizendo que o Espírito não falará dele, mas daquilo que recebeu que é meu e vos anunciará. O Espírito Santo, que inspira, que dá a vida, inspira-nos coisas que não são dele, são do Pai e do Filho, e que ele, como pertence ao Pai e ao Filho, pertence a Deus. Peçamos a Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assumiu a nossa condição humana, que se tornou semelhante a nós, que nos ajude não a entender, porque entender não vamos entender, mas que nos ajude a acreditar, que nos ajude a ter a humildade de que não sabemos tudo, que não explicamos tudo, que há coisas que só entenderemos e explicaremos quando um dia nos encontrarmos no seio da Santíssima Trindade, no seio desta família que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.